Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Meus amigos, é o seguinte, tem uma repercussão aí saindo nas redes sociais que é em relação ao Paulinho, né? O Paulinho, ele foi visto ali num rolê, numa balada, durante o jogo de Corinthians e Palmeiras, que teve agora no último fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro. Ele estava num rolê, e o jogo, inclusive, estava passando no telão. Algumas pessoas acabaram levantando críticas, falando de uma postura antiprofissional do atleta, que inclusive ele se recupera de lesão, ele tá na balada, enquanto a equipe do Palmeiras joga contra o Corinthians. Mas assim, pessoal, sou muito sincero com vocês, isso não é uma coisa que me incomoda, não. Eu não sei em relação aos outros torcedores do Palmeiras, mas assim, o atleta, ele passou por uma cirurgia, ele se recupera de uma lesão, ele estava ali em um barzinho, né, meio que um barzinho, meio balada, meio pub ali. Sei lá, cara, não é uma coisa que eu vejo como falta de respeito, não. O que o atleta pode fazer? Ele está afastado das atividades do clube. E ele deixou isso bem claro, que ele iria fazer a cirurgia e ele ia se afastar, e apenas o ano que vem ele chegaria novamente para jogar e atuar pelo Palmeiras. O atleta, ele entrou na Copa do Mundo de Clubes, jogou mesmo com dor, inclusive deu um gol que permitiu com que o Palmeiras fosse mais longe na competição. Eu não vejo problema. A galera fala demais, o pessoal quer enxergar polêmica em tudo. O atleta ele não está nem sendo convocado, o atleta ele realmente está afastado. E outra, tava passando o jogo lá no telão, né? Talvez ele tava acompanhando o jogo pelo telão. Quantas e quantas vezes eu fui no barzinho acompanhar o jogo do Palmeiras pelo telão. Eu tava ali no barzinho e tal, conversando, trocando uma ideia, tomando ali um chopp e tudo mais, mas eu tava de olho no jogo do Palmeiras. Eu não vejo problema. Acredito que as pessoas, às vezes, elas querem criar problemas onde não tem, sabe? Pra fazer polêmica, pra viralizar, enfim. Da minha parte, zero problemas quanto a isso. Se o atleta estivesse na sua plena forma física, se ele não estivesse afastado, diferente. Agora, o atleta está em recuperação, está afastado, passou por uma cirurgia. Ah, Neto, o cara passou por uma cirurgia, mas ele pode andar, né? É diferente. É diferente você jogar futebol do que você andar ali num barzinho e tal por alguns minutos ali, por alguns momentos. Não, isso daí eu acho que não tem nada a ver. Os torcedores, comissão técnica, o Palmeiras em si sabe que o jogador ele está no processo de recuperação. A partir do momento que ele vestir a camisa do Palmeiras novamente e entrar em campo, aí é dedicação 100%. Igual eu falei pra vocês, se ele estivesse na ativa pelo Palmeiras, eu até entenderia, sabe, a fumaça que estão querendo causar. Mas agora todo mundo sabe que ele tá afastado e não vai fazer diferença o cara tá na casa dele ou tá em algum barzinho com os amigos. Às vezes o cara foi lá e tá assistindo o jogo de lá, tava um telão lá, ainda filmam o telão do jogo, né? Porque os caras fazem questão de enfatizar que ele estava no momento do jogo lá. Mas não tem problema nenhum, talvez ele foi lá ficar com alguns amigos tudo e assistir o jogo de lá. Qual o problema? Quantas e quantas vezes a gente já não fez isso? Se reuniu para assistir um churrasco na casa de amigos, barzinhos, na rua, ué, praia. Você vê quando tem Copa do Mundo a galera se reúne em praias com telões. É isso, é natural. O cara é ser humano também, tá? Então, zero problemas. A galera tá querendo arrumar problema onde não tem. Roda essa vinheta aí e bora lá. Meus amigos, antes de mais nada, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros do Energia com Desconto. Tu tá precisando de desconto na fatura de energia elétrica? Sua fatura tá de R$200 para cima da sua casa, da sua empresa, do seu comércio aí? Também vale, tá? Para quem tem comércio, também vale para CNPJ. Então saiba que agora você pode economizar com a galera aqui do Energia com Desconto. Isso porque eles vão explicar para vocês como que funciona a distribuição de energia elétrica dentro do nosso país. E vão mostrar para você uma maneira de você economizar todos os meses, trazendo, ó, a médio e longo prazo,
uma ótima economia para o seu bolso. Então, ó, é só você acessar o link que eu estou colocando fixado nos comentários ou o QR Code que está aparecendo aqui e conversar com o pessoal do Energia com Desconto. Galera, tem muita gente entrando em contato com eles, tá? Muita gente querendo saber, querendo detalhes. Então já entre em contato lá com os caras para você saber o mais rápido possível. Em torno ali de 10 minutinhos já está ativo esse desconto para você e o melhor de tudo é gratuito, você não paga nada por isso. É economia para o seu bolso, não é gasto. Então entra lá com o pessoal do Energia com Desconto para você adquirir já o seu desconto. Afinal, você tem direito a ter esse desconto e você nem sabe disso. Acessa lá, conversa com eles, Energia com Desconto, tamo junto. Nós temos aqui, ó, uma notícia que a casa está caindo. A casa está caindo para uma parte ali dos ex-gestores corintianos e inclusive o Ministério Público pediu afastamento desses senhores dos órgãos do Corinthians. Olha só, o Ministério Público de São Paulo pediu à Justiça que afaste temporariamente os ex-presidentes André Sanches, Duílio Monteiro e também Augusto Melo de todo e qualquer órgão ligado ao Conselho Deliberativo do clube, do Corinthians. O motivo, segundo a ação cautelar obtido pelo UOL, essa matéria aqui é do UOL, é a necessidade de proteger a investigação sobre o uso indevido de cartões corporativos, que podem envolver crimes como apropriação indevida e estelionato. A investigação abrange o período de 2018 a maio de 2025. Os principais pontos de investigação são: uma empresa de fachada emitiu notas para o Corinthians durante a gestão do Ilho, gastos pessoais em cartões corporativos, foram identificados mais de 170 compras com cartões, totalizando mais de R$86 mil para itens que não tinham relação com o clube. André Sanches chegou a admitir gastos impróprios em um vídeo. E também a falta de controle financeiro. O Ministério Público descobriu que o clube não tinha controle efetivo dos gastos da presidência. Então, pessoal, existe agora esse pedido de afastamento. E aí a defesa, né, dos ex-presidentes, por exemplo, do André Sanches, da defesa também do Augusto Melo, emitiram uma nota aqui, falando que tudo será aprovado, que tem a plena confiança na justiça, que isso vai ser esclarecido, que acredita no rumo das investigações, etc, etc. O protocolo de declarações ali sempre quando tem notícias como essa. Pelo que eu entendi aqui, a defesa do Duílio ainda não se manifestou, pelo menos não está aqui na matéria do UOL, apenas do Augusto Melo e do Andrés Sanches. Vamos observar como que vai ser. O Estevão, olha só a notícia aqui do The Athletic. O Estevão, ele foi eleito a segunda melhor contratação da Premier. Agora, na última janela que teve, né, janela que para eles é o início de temporada, o Estevão, cara, tá numa seleta lista aqui, sendo considerada a segunda melhor contratação até agora. Inclusive ele vem atingindo marcas importantes lá no Chelsea, como o atleta mais jovem a atuar ali dentro de uma Premier. Então bacana isso, né? A gente vê o atleta aí ganhando essa projeção. No top 10, só para vocês entenderem, em primeiro lugar a gente tem o João Palhinha, que é o volante, foi contratado pelo Tottenham. Nós temos o Estevão em segundo lugar, atacante do Chelsea. Aí, ó, alguns mais conhecidos aqui, você tem o Victor Gyökeres, que é o atacante do Arsenal, tá em oitavo lugar, tá como aqui, oitava melhor contratação. O Alexander Isak, que é o do Liverpool, tá como quinta melhor contratação. O Estevão ficou numa seleta lista aqui, viu? Em segundo lugar, sendo considerada a segunda melhor contratação da Premier, o jogador que vem tendo ótimas atuações, vem buscando protagonismo, não tá se intimidando não, mantendo sempre aquela postura, jogador mais criativo, mais disruptivo, ele tem mantido isso também lá na equipe do Enzo, na equipe do Chelsea, e é bacana, cara. Bacana ver como que o atleta, ele tende a evoluir agora,
Eu acho que o Estevão, ele brilhou na base. No Palmeiras profissional, eu vejo que ele poderia ter sido melhor aproveitado ainda, mas ele fez muita diferença. A gente falou assim, parece que o Palmeiras tá um time sem repertório. Mas lembra que a gente falava, né? Quando o Estevão sair, aí a gente vai ver o que é um time sem repertório. E hoje é a prova disso. No jogo contra o Corinthians, por exemplo, claramente faltou aquele teor individual diferente que o Estevão ele tinha. Paciência e que bom aí que o atleta tá colhendo bons frutos lá fora. E é o seguinte, galera, é o seguinte. O Corinthians, ele tentou uma parceria casada com o Flamengo. Quando os caras falaram lá atrás, né, que o objetivo deles era ser um Flamengo, eles não estavam mentindo. Porque há semanas atrás, notícia divulgada aqui pelo Pedro Ramiro, há semanas atrás o Flamengo fechou um contrato de patrocínio master, todo mundo sabe, que fez com que o Flamengo tivesse o maior contrato de patrocínio da história do futebol brasileiro. E, inclusive, um dos maiores contratos de patrocínio do mundo. E o Corinthians, ele tentou tirar uma casquinha de tudo isso. Porque, olha só, em busca de aumentar o valor de seu patrocínio master, o Corinthians cogitou até uma parceria casada com o Flamengo. A ideia seria fechar com a mesma empresa, ou seja, a mesma empresa que fechou o contrato com o Flamengo, e incluir metas de estímulo para os dois clubes. No entanto, o Flamengo prontamente recusou a parceria. Mano, eu nunca vi isso. Não. Isso é querer pegar carona, sim, na cara dura. Isso é querer pegar o bonde do outro ainda, que tá andando, e assim, sentar na janela, né? Ficar de camarote. Eu nunca vi isso, cara. Peraí, o São Paulo vai fechar um contrato de patrocínio. Aí o Palmeiras vai lá, não, peraí, deixa eu aproveitar o contrato de patrocínio do São Paulo e ir lá tentar fazer uma parceria. Galera, isso daqui é completamente sem noção. Não, com todo respeito do mundo. É totalmente sem noção. Eles acharam que o Flamengo iria aceitar isso? Não. Em algum momento passou na cabeça dos dirigentes do Corinthians que os dirigentes do Flamengo iriam aceitar isso? Tudo bem, aquela questão ali do mas eles estavam tentando viabilizar um contrato ali, uma parceria ali para venda de direitos de transmissão, por causa daquele problema lá, que nem o Corinthians e nem o Flamengo havia aceitado. Inclusive, eu nem sei em que pé que tá isso. Vou até pesquisar pra gente poder falar se teve alguma atualização. Mas aí é diferente. Aí nós estamos falando de um contrato que acontece realmente ali, né? De uma união de clubes, de uma junção de clubes que acontece. Liga Forte, Libra. Então os clubes eles se unem para vender esses direitos de transmissão entre si. Então, é uma situação diferente. A gente está falando ali de um negócio que ele acontece de forma recorrente. Agora, peraí, uma rachadinha, né? Rachadinha não, porque não seria algo ilegal, não seria algo imoral, mas assim, uma divisão de patrocínio master, eles acharam que eles iriam se desfazer do patrocinador deles e iriam pegar o patrocinador do Flamengo. E agora eu pergunto para vocês, essa notícia aqui, que repercutiu, tem repercutido, como que soa ao patrocinador atual deles? Não. Porque se eu fosse, sei lá, um diretor, um presidente da empresa que patrocina eles hoje, eu iria ficar bolado com isso aqui. Eu ia chegar pros caras e falar assim, então é assim então. O time do Flamengo mostra um outro patrocínio lá e vocês querem fazer negócio com eles, e a gente, como que fica nisso? E o dinheiro que a gente está colocando em vocês, e a confiança que a gente está depositando mesmo depois de tudo? Tudo que aconteceu na mídia e tudo mais, estamos estampando sua camisa. Como que fica? Galera, isso daqui é uma parada absurda. É uma parada absurda, cara. Não, é hilário. É hilário.
O Flamengo, obviamente, não aceitou um absurdo desse. Não faz nem sentido aceitar um absurdo desse. E eu não tô falando que é porque é o Corinthians, não. Se fosse qualquer equipe, se fosse o Palmeiras, também seria um absurdo. Em qualquer cenário, galera, isso é um absurdo. Isso aqui é um absurdo em qualquer cenário. Ai, ai, olha, é umas coisas que eu vou falar pra você. E o Mauro César Pereira, mais uma vez ironiza os lances de penalidade marcados para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro desse ano. Isso porque o canal do José Peralta, né, Peralta_CRF, ele publicou um compilado dos 6 pênaltis que foram marcados para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro até agora. E o Mauro César, ele fez uma republicação desse compilado. O José Peralta colocou aqui, ó, os 6 pênaltis marcados para o Palmeiras no Brasileiro até agora. Colocou só isso e colocou o vídeo. O Mauro César foi lá e comentou com ironia. Colocou aqueles 2 olhinhos desconfiados, sabe assim? Ó, 2 olhinhos desconfiados. E é aquele negócio, todo lance de pênalti que acontece pro Palmeiras, o Mauro César ele classifica como um lance discutível. Às vezes ele fala, ó, tal lance, na minha opinião, não foi pênalti. Ou se não, ó, tal lance é discutível. Mas o que seria o discutível? Se é discutível, vamos discutir. Só que nunca discussão acontece. Entendeu? Ah, é discutível. Tá, mas e aí? Com base no que ele é discutível? É numa regra? É num ângulo? É talvez ali numa análise equivocada da arbitragem, numa análise equivocada do VAR? É por ali talvez um toque que não aconteceu? Um movimento ali do centroavante do Palmeiras, que parece que tentou induzir alguma coisa, tentou simular. No que ele é discutível? Eu queria entender. Eu queria muito que o Mauro César fizesse um vídeo trazendo esse compilado e, na opinião dele, os pênaltis que foram discutíveis, que eu acho que foram todos, eu queria que ele discutisse com a gente. Peraí, é discutível com base no quê? Se a gente coloca alguma coisa como um ponto de dúvida, nós temos que trazer uma argumentação que construa uma linha de raciocínio mostrando a nossa opinião detalhada sobre aquilo. Eu posso chegar para vocês e falar assim, olha, o Corinthians querer um contrato casado com o Flamengo é algo hilário. É algo absurdo. Mas por que é hilário? Por que é absurdo? A gente citou os pontos aqui. Então a gente constrói uma linha sobre aquilo, trazendo pontos e argumentos para defender aquilo que a gente está falando. E eu acho que essa é uma função importante do jornalismo. E antes que você fale assim, você está falando isso porque você é palmeirense e tal. Não, não, eu estou pedindo para que seja discutido, então. Porque se é discutível, eu quero entender os pontos. Os pontos que vão a favor ou que vão contra aquela tomada de decisão. Eu já vim aqui com vocês e já falei sobre lances que eu olhei e disse, ó, isso daí não é pênalti. Assim como eu já vim aqui e já falei assim, ó, na minha opinião isso é pênalti por causa disso, disso e disso. Ó, na minha opinião não é pênalti por causa disso, daquilo e daquilo. Lá na rede social vizinha eu coloquei um vídeo ontem. Inclusive, a galera tem participado bastante. Dos 2 lances, do lance do pênalti Ayrton Lucas e um lance que aconteceu no jogo do Palmeiras, que a bola também bate da mesma forma no braço do jogador do Corinthians. Só que no jogo do Palmeiras, que poderia ter sido um pênalti pro Palmeiras, nem chamado o VAR foi, não foi nem analisado o lance. No jogo do Flamengo deram o pênalti pro Grêmio. Então, de duas uma, ou não era pênalti para ninguém, ou era pênalti para todo mundo. Qual o critério? Um lance parecido, o movimento do braço do atleta do Corinthians com o Ayrton Lucas igual e dentro da área desviando a trajetória da bola. E lá na frente, jogadores em condição
de eventualmente disputar aquela bola, aquela jogada. E aí? Qual o critério? Então, na minha opinião, pessoal, eu não quero que vocês interpretam assim, ah, Neto, você tá falando isso porque você é palmeirense, então você tá questionando o que o Mauro César falou e tudo mais. Não, não, não. Eu também questiono a arbitragem brasileira. Eu sou o primeiro a questionar a arbitragem brasileira. Vocês sabem disso. Porque assim, é chato esse mimimi, esse ruído de ficar toda hora, sabe? Ai, pênalti pro Palmeiras, ai, a Crefisa não sei o que, agora saiu a Crefisa, né? Ah, tal, sabe assim? Eu não gosto disso, isso é chato. Isso é chato. Então, se é discutível, traga os pontos que levam à discussão, né, por um teor mais objetivo. Ó, na minha opinião não foi por causa disso, disso, daquilo. Pronto. Agora, é discutível. Você chega num médico, você pergunta, e aí, doutor, meus exames. Ele olha pra você e fala assim, é discutível. O que você vai perguntar pra ele na sequência? É discutível por quê? Mas tem alguma coisa? Deu alguma coisa aí? Teve alguma coisa alterada? É prático assim, né? Eu pergunto uma coisa pra você, você é discutível. É discutível por quê? Na minha opinião, vamos discutir. É isso, beleza? Coloca nas opiniões aí, galera. Boa terça-feira pra todo mundo, tamo junto. Valeu, falou, até mais.